Função do segundo grau. Ou função quadrática. Função do segundo grau ou função quadrática. Certo? É dada pela definição f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a função do segundo grau é dada pela definição ax quadrado mais bx mais c. Lembrando que a do primeiro grau era f de x igual a x mais b. Aqui nós temos o quê? Ax quadrado. Ou seja, o a, que é o termo que multiplica quem? Esse x quadrado aqui, ó. Então, está elevado a grau 2. Grau 2 é função do segundo grau. Certo? Ou função quadrática. Vamos para o exemplo que você vai entender. Olha lá. F de x é igual 5x quadrado menos 3x mais 6. É uma função de segundo grau? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Grau 2 está elevado ao quadrado. Função de segundo grau. Daí eu já sei que é uma função de segundo grau. E vocês vão usar a função de segundo grau primeiro, segundo, terceiro colegial. Isso é evidente. Então, já fica atento. Já vai pegando os macetes, os conceitinhos. Porque quando você chegar num exercício lá no ensino médio da função de segundo grau, se você já sabe definir o estudo de caso da função de segundo grau, vai ter exercício que não tem nem necessidade de fazer conta. Porque você sabe o estudo de caso. Agora, se não entender o estudo de caso, vai ter que ficar fazendo conta. Tem que ficar fazendo conta até chegar no conceito. Certo? Processo é gradativo. Então, vamos por etapa. Ok? Vamos encontrar os coeficientes. Ou seja, o meu coeficiente A, o B e o C. O meu coeficiente A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Quem que está multiplicando x ao quadrado aqui? 5. Então, o meu A vale 5. E meu B? 3. Só que eu tenho que levar em consideração quem? Sinal. Quem que está na frente do 3? Menos. Então, meu B é menos 3. E o C é o termo independente. Vale quantos? 6. Então, nesse caso, meu termo independente vale 6. Só isso, encontrando os coeficientes da função do segundo grau. Quando eu não coloco mais, o que significa isso? Que automaticamente ele é positivo. Ok? O meu B lá está só o 6. Automaticamente ele é positivo, porque eu não coloquei sinal. Porque quando é negativo eu tenho que especificar. Ó. Ok? Encontrei meu coeficiente. A princípio só isso. Né? Só que você precisa entender esses conceitos aí. Olha lá. Menos x quadrado mais 3x menos 10. Função do segundo grau. Porque está elevado ao quadrado, ou seja, grau 2. Então, meu A vale quantos? Meu B vale quantos? E o meu C? Preciso encontrar os coeficientes. Sempre vai ser A, B, C? Na função do segundo grau, A, o B e o C. Do primeiro grau, você só tem o A e o B. Por isso que tem que saber diferenciar a função do primeiro grau para a função do segundo grau. Certo? Primeiro grau, você só tem o x elevado a 1, que é o grau 1. A do segundo grau, x elevado a 2, que é o quadrado. Função do segundo grau. É isso. Essa é a definição. Certo? E vocês vão trabalhar com isso sempre. Né? Aí foi para o superior, partiu para a área das exatas, continua o processo da função do segundo grau.
Tá? Não partiu para a área de exatas? Vai encontrar a função do segundo grau? Pode encontrar em concurso, né? Porque quando você trabalha com área, né? Ele dá uma situação, um problema lá e passa um exercício de área, né? Azulejo, casa. Você não vai ter o valor, as medidas do terreno. Então você vai chamar de X. E quando você fala de área, você tem que multiplicar a base vezes a altura. Se for um azulejo, se for algo quadrado, você vai ter que fazer um lado vezes o outro lado. Ou seja, X vezes X. E X vezes X dá o quê? X ao quadrado. O que é X ao quadrado? Função do segundo grau. Certo? Então, o que acontece? Você vai deparar na função do segundo grau, às vezes em concurso, em vestibular. Ah, não é porque eu fui sair no superior, eu não estou na área de exatas, mas vai chegar uma hora que você vai prestar um vestibular, você vai ter que prestar um concurso. Isso daí... Oi? Tem mais que A, B, C ou não? Não, aqui é só ABC, né? Mas nós vamos fazer o estudo de caso, que aqui é só o basicão, né? Já nós vamos começar a avançar, certo? Porque o processo é gradativo. Ok? Meu A aqui vale quantos? Nesse exemplo. Menos 2. 2. O A é o termo que multiplica o x quadrado. Quem que está multiplicando o x quadrado aí? Não tem nada. Não tem nada. Na frente é um exatamente. Mas ali é aquele 2. Não, aqui, esse daqui é só o x quadrado. Esse daqui eu não vou pegar esse 2. Isso aqui é só para eu definir o coeficiente. O coeficiente A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Então, não tem nada na frente. É 1. Exatamente, eu tenho que levar em consideração quem? O sinal. Então, meu A vale quantos? Menos 1. E o meu B? 3. E o C? Menos 10. Só isso. Ficou claro? A aula dele acaba 11 horas. Agora é 9h30. Silêncio. É uma função do segundo grau? Por quê? X está elevado ao quadrado. Tem grau 2 lá. Então, eu preciso encontrar o A, o B, o C. Ana Luísa, quantos que vale o meu A? Onde é que eu estou? Não entendi. Não sabe. Senhor, meu irmão. Vamos, sem fazer. Meu A vale quanto? Um X. Não. 1 é elevado a 3. O A é o termo que multiplica o x quadrado. Você sabe? Não. 1 elevado a 1 terço negativo ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Vamos lá, presta atenção. Para quem não entendeu. Vamos lá, amigo. Seguinte, ó. Aqui, ó, não tem nada na frente. É 1, certo? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? O senhor entendeu? Só que eu tenho que levar em consideração que isso daqui, eu tenho um número que está dividindo tudo isso daqui, ó. Que é um número fracionário. Oi. Não tem lugar, não? Isso daqui, ó. Deixa eu dar aí. Silêncio. Eu quero copiar hoje. Vamos lá. Então, é o seguinte, o que acontece? Olha lá, então se eu desmembrar isso daqui, ó, ficaria assim, ó, menos 1 terço vezes x quadrado, certo? Para facilitar a sua vida, você poderia fazer assim. Aí, mais x, ó, mais 9. Ou seja, meu A vale quantos? Quem está multiplicando x quadrado? Menos 1 terço. Então, o meu A é menos 1 terço. Ficou claro? Ok? E meu B? Positivo ou negativo? Positivo. Olha lá, não tem nada na frente, coloco 1. Lembrando que o A e o B sempre vai ser o quê? Valor numérico.
certo? Então, meu A é 1. E o meu C, o meu A é menos 1/3, o meu B é 1 e o C vale quantos? 9. 9. Não coloquei sinal, automaticamente ele é positivo. Ok. Então, o que acontece? A função do segundo grau, nós vimos que a função do primeiro grau, o gráfico era sempre uma. Do primeiro grau, uma reta. E o gráfico da função do segundo grau? É tipo 1. É assim. Exatamente. É sempre uma. Ela é assim. Parábola. Então, é sempre uma parábola. O gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola. Ou ela tem a concavidade voltado para cima, isso é concavidade, certo? Ou ela tem a concavidade voltado para baixo. Ficou claro? É sempre uma parábola. Então, tem exercício em concurso, em vestibular, que às vezes ele dá a função lá no exercício e fala assim, essa função tem como gráfico. Aí ele coloca os gráficos lá, a reta, a parábola, tem senoide, tem bastante coisa lá. Se você já sabe o estudo de caso, você não precisa fazer conta, você já vai direto. É interpretação. Já caiu em concurso da ESA, que é um concurso difícil. A ESA é um dos concursos mais difíceis que tem, para entrar na ESA. Então, e o que acontece? Isso aqui é interpretação. Às vezes passou lá, dada a função, qual gráfico representa essa função? Aí o cara não sabe o que é uma função do primeiro grau, o que é uma função quadrática do segundo grau. Aí ele vê o gráfico lá, nossa, e agora? Mas por quê? Porque não estudou, não tem conhecimento. Se fosse a função ax mais b, você já ia saber se ela que é uma reta. Aí o que ia definir para você? Se o A é crescente, maior que zero crescente, ela tem esse sentido, decrescente teria esse sentido. Então provavelmente teria duas alternativas com reta lá. Você só ia diferenciar na onde? No A. Aqui também mesma coisa. Se é uma função do segundo grau, é uma parábola. Aí teria dois gráficos de parábola lá. Aí você só precisa saber se ela é voltada para cima ou voltada para baixo. E como que eu defino isso daqui, se a parábola é voltada para cima ou para baixo? De acordo com o A. Ou seja, se o A for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Ou seja, isso daqui. Agora, se o meu A for menor que zero, a parábola tem concavidade. Relaxa, já vou pedir para sair. Tem o quê? Concavidade voltada para baixo. Ok? Voltar o quê? Não, por quê, meu irmão? Porque saiu. Depois é quem, cara? Tem o quê? É Simone. Nossa, eu só tenho uma marcada. Conversa com ele, fala que o senhor não tá aqui. Ele foi bem? Sério? Você não tá fazendo, não tá vindo.
É duas da Simone, porque depois é uma da Ivanete e uma da Duda. Depois agora é da Simone, depois uma da Ivanete. Ai, que sim. Ai, que susto, meu. Esse irmão foi lembrado lá. Então, se o A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltado para cima. Se o A for menor que zero, a parábola tem concavidade voltado para baixo. Ok? Então, neste caso aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, olha lá. É uma função de segundo grau? É uma função de segundo grau. Então, eu sei que o gráfico é uma parábola. Certo? O gráfico é uma parábola. Aqui, o meu A é maior ou menor que zero? Maior. Então, aqui eu sei que a minha parábola vai ficar assim, ó. Daqui eu já defino isso, que a concavidade é voltado para cima. Ficou claro? Então não importa se o B ou C Não, é menor. em relação ao A, sempre. Vamos verificar o segundo exemplo. Olha o segundo exemplo aqui. O meu A é maior ou menor que zero? Então eu sei que a minha parábola vai ser assim, ó. O gráfico dela vai ser assim. Ficou claro? Olha esse outro exemplo aqui, ó. O A é maior ou menor que zero? Menor, negativo. Todo número negativo é menor que zero. Voltado para baixo. E se o A for zero? Não tenho função do segundo grau. Entendeu? Se o A for zero, eu não tenho a função do segundo grau. Ou seja, o meu A, para eu ter uma função do segundo grau, o meu A tem que ser o quê? Diferente de zero. Certo? Porque se eu não tenho, nesse caso aqui, se eu não tenho o meu A, se o meu A for zero, eu vou cair na função do primeiro grau. Entendeu, meu amigo? Opa. Fica à vontade, meu amigo. Alguma dúvida? Podemos? Então vamos lá. Hã? A menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. A maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Tudo bem? Dúvidas? Mas ele não tem que... Então vamos lá para mais exemplos. Se acalma, respira. Lembra que nós conversamos sexta-feira? Então, o senhor vai sentar lá atrás do Leonardo. Só que uma gracinha que o senhor fizer lá com o Leonardo ou com o Cauã, o senhor vai sair. O senhor fica lá na do senhor de boa, fazendo suas atividades. Dispersou, meu irmão? Ó, tchau. Eu ainda não esqueci do senhor. Se eu ouvir o senhor, tá, ó. E continue assim, que o senhor tá, ó, tá de parabéns. Começou a fazer graça, meu irmão. Vai pinicar. Vamos lá então. Então aqui nesse caso eu tenho o meu A, o meu B e o meu C. Vamos lá. Ana Júlia, o meu A aqui vale quantos, amiga?
Nesse exemplo. 3. Oi. Oi, Renato. 3. E o meu B, já que o senhor respondeu, quanto que vale o meu B? 1. E o meu C? Sim. Oh, é eu. Todo mundo concorda, sim ou não? Concordo plenamente. Aí o senhor fala, tá errado. Só que não. Vamos lá. Por quê? O que acontece? Porque os dois é no segundo X. Exatamente. Isso foi proposital, porque vai acontecer. Aqui, quem que é o meu A? O meu A é o termo que multiplica quem? O x quadrado. Esse carinha aqui é x quadrado? Não, não é. O grau dele é 1. Ok? O grau dele é 1. Então, não é porque eu já me deparei com a minha primeira situação ali, que eu já vou falar que o A é 3. Então, aqui ele está desorganizado. Basta eu organizar. Ou seja, colocar em ordem crescente. Ó, x quadrado mais 3x mais 5. Ok? Aí, beleza. Então, meu A aqui vale quantos? Quem está multiplicando o x aqui? 1. Não tem nada na frente, ele é positivo. Então, meu A é 1. E o meu B? 3 positivo. O C não mudou, que é o termo dependente. Ok? É uma função de segundo grau? É uma função de segundo grau, porque eu tenho x ao quadrado, ou seja, grau 2. Então, eu sei que o gráfico vai ser uma... Calma aí, só um minuto. O meu gráfico vai ser o quê, Esther? Eu tenho uma função de segundo grau? Sim ou não? Tenho? É função de segundo grau, Esther? Sim, por quê? Não. Como que eu defino uma função de segundo grau? Eu sei. Ajuda ela, meu amigo. Ajuda Eu ela. tenho ABC. Não, porque eu tenho o x elevado ao quadrado. Função de segundo grau eu defino porque eu tenho um x elevado ao quadrado. Tudo bem? A senhora entendeu, amiga? Vamos focar aqui, ó, que a senhora está dispersando aí, tá? Depois a senhora não vai entender. Então, presta atenção aqui, a senhora está me ouvindo? Presta atenção aqui, senão depois você não vai conseguir dar sequência no exercício. Diga, amigo. Não, só alternei. O que estava desorganizado ali, ó. Só coloquei o x quadrado primeiro, o 3x segundo e o termo independente terceiro. Quando o 2 estiver em cima do x. Calma aí, só um minuto. Se tiver um número em cima do x. Quer que eu peça para retirar os dois? Que eu falei para não dispersar, meu amigo. Se dispersar, ó. Não, tô trocando ideia com ele, mano. Não. Sem mimimi. Eu tava só. Por gentileza, meu irmão. Sem mimimi. O senhor faz a sua parte, ele faz a parte dele. Beleza? Posso contar contigo, meu irmão? Comigo pode, agora com ele já não sei. Obrigado. Fico. Você sabe que Não, calma aí, eu não tô entendendo, meu parceiro. Palhação sem graça. Calma aí. O senhor quer se retirar? Obrigado, fico feliz. Vamos lá, então. Não, mas olha aqui, ó. Eu coloquei em forma organizada, ó. Olha lá. Aí o meu A é esse cara aqui, o meu B é o 3, tá aqui, e o C é o termo independente. Ok? Sempre vai ser assim. O A é o termo que multiplica o x ao quadrado, e o B é o termo que multiplica o x, no caso, elevado a 1, que não vai aparecer o grau 1. Não. O A é maior ou menor que 0? Maior. Se o A é maior que 0, a parábola tem concavidade. Exatamente. Concavidade voltada para cima. Ó, vai seguir a mesma linha de critério para um amigo aqui. Porque o senhor está dispersando.
conversa aleatória. Então, se eu ouvir o senhor mais uma vez em conversa aleatória, o senhor pinica. Certo, meu irmão? Sem graça. Vamos focar. Foca no seu objetivo. Você sabe que o objetivo aqui é o estudo, tá? Muito obrigado. Então, voltado para cima, eu sei que ela tem esse conceito aqui, ó. É isso que eu sei. Tudo bem? Então, vamos lá. Parábola tem a concavidade voltado para cima. Vamos no termo independente. Nesse caso, o meu termo independente, quem que é o termo independente aqui? O C, que vale 5. A parábola vai interceptar o eixo. É o que? Cavidade? A parábola vai interceptar o eixo Y na onde? Em C, ou seja, no termo independente. Certo? Então, o termo independente é o C, que vale 5. O que significa isso? Que a parábola vai interceptar o eixo Y no termo independente. O que eu sei? Ó? O que eu tenho já de conceito? Olha lá. Eu tenho isso aqui, ó. Esse é o Y, esse é o X. O meu 5 está aqui. A parábola do quê? Vai interceptar o eixo Y em C, ou seja, no termo independente. Então, esse cara aqui é o 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Está lá. Então, eu já posso fazer o ponto aqui, ó. Esse ponto, quem que é esse ponto? É do termo independente. Ou seja, quem que é a minha coordenada aqui, ó, é 0 para X e 5 para Y. Ficou claro até aí? Não é uma parábola? A parábola não tem esse sentido? Então ela pode fazer isso. Aqui, ó, a princípio, como eu estou dando ênfase no estudo de caso, a princípio, como eu não tenho mais informações, a parábola ela pode fazer. Eu sei que ela vai interceptar o eixo Y aqui, ó, em 5, ó. Ela pode fazer isso. A parábola pode fazer isso. Pode fazer isso. A parábola pode fazer isso aqui, ó, passar. Sempre ela vai passar nesse termo dependente aqui, ó. Ela pode fazer isso, ó. Interceptar o eixo X, voltar, interceptar novamente. Ela também, então aqui tem várias situações, ó. Ela pode passar aqui, ó, interceptar o eixo X. E ela pode fazer isso aqui também, ó. Vir aqui, ó, passar aqui e voltar, ó. Então ela pode fazer isso? Ela pode. Então tem várias situações. Aqui eu já tenho quantos gráficos diferentes, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 gráficos diferentes aí. Se tivesse assim, ó, eu sei que vai interceptar no eixo lá no 5. E se eu tivesse o gráfico assim, ó, seria esse gráfico? Não, por quê? Porque aqui ela... Para baixo. Exatamente, ela está voltado para baixo. E aqui eu sei que o meu A é maior que 1, ela está voltado para cima. Então aqui são essas possibilidades. A priori de conhecimento que eu tenho até aqui, eu sei que meu gráfico pode ser um desses 5 aí. Ficou claro? Então tem várias situações. E nós vamos fazer os gráficos da função do segundo grau. Nós vamos fazer, nós vamos verificar, nós vamos encontrar tudo isso daí. Estudo de caso é isso. Né? O que significa isso daqui, ó? Igual, aqui, ó, ela não tem raiz. O que significa isso, a raiz? A raiz é onde intercepta o eixo X. A parábola, ela tem várias situações. Também poderia ter uma situação assim, ó.
Ela poderia passar aqui, ó, no eixo, no 5, vir aqui, tocar um ponto apenas e subir. Poderia vir aqui, ó. Passar no 5, tocar apenas um ponto aqui, ó, e subir. Então tem mais essa outra situação que eu não coloquei aqui. Pode. Por quê? O que significa? O que é o zero da função? São as raízes. Aqui ela tem uma raiz e aqui ela tem outra raiz. Nesse caso, essa parábola ela tem duas raízes. Aqui não, aqui ela só intercepta em apenas um único ponto do eixo X. Então aqui ela tem apenas uma raiz, que na verdade são duas raízes reais iguais, que seria uma só. Mas na função de segundo grau vocês vão ver que são duas raízes reais e iguais, que é equivalente a 1. Ok? Então tem esse tipo de situação. Então até onde nós vimos, nós temos isso em mente. Ok? Tá colocando o número na senha. Tá. Do jeito aí, podem copiar, vamos lá. Vai ter que fazer o gráfico também. Cada um. Foi mal aí, geral. Eu também tava, senhor. Você não foi também no celular. Tá de brincadeira. Olha a prova que eu tava aqui. Senta ali, Mas, rapaz. Joga ali, faz essa porra. Fala, fala. Não, o senhor joga aí, fica jogando aí. Não gasta seu tempo jogando aqui na sua mão. Qualquer que coloque, eu posso jogar. Se o meu trabalho é tudo feito, eu posso jogar. Eu já copiei tudo, bagulho. É doido ali, isso? Vamos lá então. Neste caso, na minha primeira situação, é uma função de segundo grau? X elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho que definir os coeficientes, ou seja, o A, o B e o C. Meu A vale quantos? 5. E o B? Menos 1. Não tem nada na frente, é 1. E eu tenho que levar em consideração o sinal. Menos 1. Meu B. O C vale quantos? 7. Ok. Segundo exemplo. Mesma coisa. É a função de segundo grau? Sim. Mas eu tenho que encontrar o A, o B e o C. Meu A vale quantos? Exatamente. Não tem nada. Eu coloco 1. Leve em consideração o sinal. Menos 1. Meu B? 5. E o C? 5 de novo? 0. Meu C é 0 aqui. O meu B é o termo que multiplica quem? O X elevado a grau 1. Olha lá, presta atenção. Esse 5 aqui, ele está multiplicado por X? Não. Então, meu B é 5? Meu B é 0. Eu não tenho B nesse caso. Não tenho B. Por quê? A função do segundo grau não é dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Eu não tenho o B aí, que é o x. Então, nesse caso aqui, o meu B é 0 e o C é 5. Ficou claro? Então, aqui eu não tenho o coeficiente B, que vale 0. E na de baixo, é a função do segundo grau?
é do segundo grau, que é x ao quadrado. O meu A vale quantos? O meu B vale quantos? E o meu C vale quantos? Meu A vale? Menos 3. E o meu B? 2. Por que 2? E o meu... Meu Deus. Vamos lá. A visão dele é diferente. A visão dele é diferente. Vamos lá, silêncio. Por que que o meu B vale 2? Está multiplicando x, exatamente. E o C vale quantos? 0, porque eu não tenho termo independente. Ficou claro? Aí o que que acontece? Vamos lá. Na primeira situação, eu tenho o coeficiente... Eu pedi não, eu mandei. Não, amiga, por gentileza, acende do fundo aí. Ô, encosta aí, por gentileza. Fecha aí. Maurício, devagar, você rasga curtindo, velho. Aí, ó, o cara tem que levantar pra fazer. Fala que você não é. Então vamos lá. No meu primeiro exemplo, eu tenho todos os coeficientes, o A, B e C? Sim. Então, se eu tenho todos os coeficientes, o que que acontece? A minha função aqui, ela é completa. Por que que ela é completa? Porque ela tem todos os termos. O senhor entendeu o que que é a função completa? O senhor? Não? Vamos lá, presta atenção, meu amigo. Por que que a função é completa? Porque ela tem todos os termos, ou seja, ela tem o A, o B e o C. Você tem valor numérico. Então, você tem uma função de segundo grau completa. Na segunda situação, no segundo exemplo, aqui, ó, você tem todos os termos? Olha lá. Você tem todos os termos? Não. Que termo que você não tem? O B, que vale 0. Então, se você não tem o B, que vale 0, a função ela é o quê? Incompleta. Ficou claro, meu irmão? Então, tem os 3 termos. A função do segundo grau, ela é completa. Não tem? Ela é incompleta. Na de baixo, ela é completa ou incompleta? Incompleta. Incompleta, porque neste caso, ela não tem o termo independente. Hã? É parábola, porque você tem uma função de segundo grau. O TPL já está no pente, meu irmão. O TPL já está no pente. É só o senhor pegar e fazer para trazer amanhã. Aí passa aqui em casa, passa aqui na sala. Provavelmente, amiga. Mesmo procedimento. Exatamente. Então, eu já fiz e deixei em casa. Que bom, fico feliz. E ó, lembrando que lá no grupo que eu passei, já tem mais exemplos que vocês podem verificar, que eu passei na outra sala, certo? Tem mais exemplos que vocês podem verificar lá, para estar estudando. O TPE não foi separado? Eu vou sair do TPE. Separada, uma coisa. Ai, caralho. Aí, tá frente. Vai falar a palavra. Não dá, né, meu irmão? Falar palavrão, sabe? Não dá. E falou palavrão? TPL é uma folha para entregar e uma para você deixar no caderno. Deixa no caderno e entrega uma para mim. Pode tirar. Ô, senhor, aqui eu vou entregar pra você. Pode ser chefe? Eu já vi logo na folha separada. Silêncio. Vamos lá. Ô, senhor, eu vou sair daqui agora lá naquele grupo. Não dá nem pra mandar um bom dia pra você. Silêncio. Manda aquelas coisas da hora. Ainda bem que você tá no bem, já fiz tudo.
Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Agora nós vamos encontrar... Nós temos a função do segundo grau. Certo? A função do segundo grau, nós vamos, geralmente, sempre nós vamos encontrar as raízes. O que que são as raízes? Onde ela intercepta o eixo x, que é o zero da função. Certo? Onde que a parábola intercepta o eixo x? Lá no primeiro grau, nós vimos que para nós encontrarmos o zero da função, igual o y a zero. E aí eu pego a minha função do primeiro grau e isolo x. Eu já encontro. Nesse caso aqui, o que que acontece? Nós temos três termos. Quando a função ela é completa, eu tenho que utilizar quem? O delta, que é a mesma coisa que o discriminante, que nós já vamos ver isso daí. Nós vamos ver. Tá? Não vou passar para você. Agora que antes disso nós vamos trabalhar com a função... Ei, silêncio, presta atenção. Nós vamos trabalhar com a função incompleta. Tá? Na completa, eu tenho que encontrar o delta, que a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. E depois feito isso, nós vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Certo? Que a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Nós vamos verificar isso daí. É difícil? Não é difícil. Só que é só praticar. Isso daí, vocês vão trabalhar, já falei para vocês, no primeiro, no segundo, no terceiro. Isso daí vai ficar tranquilo. Porque vocês vão sempre lembrar a fórmula de Bhaskara. De delta e de Bhaskara. Também, se eu não trabalhar com Bhaskara, dá para eu encontrar as raízes pelo método da tentativa, que é soma e produto. Só que isso daí nós vamos ver depois. Agora nós vamos trabalhar com a função incompleta. Por quê? A função incompleta, quando eu tenho a função incompleta, não tem necessidade de utilizar a fórmula de Bhaskara. É isso que nós vamos ver agora. Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. Diga. Agora vai começar todo mundo a pedir para ir no banheiro. O quê? Eu tô lavando. O homem tá lavando. Tá lavando? E as mulheres também, né? Olha lá. Não tá lavando, não. Só dos homens. Mentira, não quero ir no banheiro. Dá para aguentar um minuto aí que preciso, vou dar ênfase. Eu queria beber água. Então vai. Deixa eu. Eu também quero ir. Silêncio, vamos lá. Vamos lá. Ei, silêncio. Ô tio, eu vou dar pausa aí. Professor. Silêncio, podemos? Vamos lá, olha lá. Então tem aqui, ó. F de x igual. X quadrado mais 2x. Então, o que que acontece aqui? É uma função de segundo grau? Por quê? X ao quadrado. Então, eu vou encontrar os coeficientes. O A, o B e o C. Lembrando que coeficiente é valor numérico, não entra letra. O meu A aqui vale quantos? Seu A vale 1. Presta atenção, meu irmão. Seu A vale 1. Mas presta atenção lá, senão depois você vai ficar perdido. Depois você não vai entender. Já tem um exercício para entregar aí na próxima aula. Então, para não ficar aí aleatório, depois disperso. Ah, eu não entendi, eu não entreguei. Então foca, olha lá com calma, com tranquilidade. Lembrando que a aula vai estar gravada. Volta na aula. E... Professor, depois você dá um... Voltar a aula onde? Aquilo ali é o mais... Beleza. Meu A vale quantos? 1 é o termo que multiplica o x quadrado. E meu B? 2. E o C? 0. Se o C é 0, a função é incompleta. Então daqui eu sei que a minha função é incompleta. Eu sei que a equação é do segundo grau, certo? X
Rogério Santos, professor de matemática. Aqui o que acontece? É do segundo grau, é uma parábola. O meu A é maior ou menor que zero? Maior. Se o A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada Para cima. para cima. Para cima. Então, onde que ela vai interceptar o eixo Y? Vai interceptar o eixo Y em C, sempre no termo independente. E nesse caso, o meu C é 0. Ou seja, 0, 0. Lá na origem, o que significa isso? Que você tem o plano cartesiano. Onde que é a origem? Olha lá. A origem aqui, ó, no 0, 0, ó. Olha lá, ó. No 0, 0. Ou seja, silêncio. É voltado para cima, eu posso ter essa parábola, ela pode ter esse sentido, silêncio. Ela pode ter... Eu vou pedir para sair. Silêncio. Vai sair os dois. Silêncio. Ou ela pode ser assim, ó. Professor, está escrito ali, não sei o que, para cima. Concavidade voltado para cima, irmão. Ou ela pode fazer isso daqui, ó. Passar na origem e voltar. Então eu tenho essas 3 tipos de situações. Até onde nós estudamos, eu tenho essas 3 tipos de situações. Então vamos deixar aí. O que vai acontecer? Agora eu vou encontrar quem? O zero da função. Encontrar o zero da função é encontrar quem? Encontrar as raízes. O senhor tem escrito de roxo lá em cima lá? Roxo. Certo? Encontrar o zero da função é eu encontrar as raízes da parábola. E para eu encontrar o zero da função, o meu y tem que ser o quê? Igual a? Zero. Portanto, eu tenho f de x igual a x quadrado mais 2x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que o quê? Y. Se meu y é 0, eu tiro esse y daqui igual a quem? Igual a 0. X quadrado mais 2x igual a 0. Então, o que acontece aqui? Quem que é 0? Meu A, meu B ou meu C? O C, o termo independente. Então, vamos fazer uma OBS aqui, ó. OBS. Quando o termo independente for 0, vamos colocar Completo na frente. os termos comum em evidência. Então, na OBS, quando o termo independente for 0, ou seja, meu C igual a 0, nós vamos colocar os termos comum em evidência. Aqui na minha função do segundo grau, quem que eu tenho termo comum aqui? Quem que é comum com esse termo em relação a esse aqui? É o x. Então, eu vou colocar o x em evidência.
o x em evidência. Não, mas ali na OBS. Quando Vamos o termo, o colocar. quê? Os termos comum em evidência. O que é x ao quadrado? X ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? X vezes x, x ao quadrado. Ficou claro? Então eu vou colocar o termo comum em evidência. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Ô, senhor, dá um zoomzinho aí. Lá no X vezes quem dá x quadrado? X vezes x. Então, o que significa isso? Ó, que se eu pegar esse x e multiplicar por esse x aqui, eu não volto aqui? Vai ter x quadrado. X vezes quem dá 2x? X vezes 2. Então, eu vou colocar um mais 2 aqui, ó. Isso aqui eu vou igualar a zero. Olha lá, presta atenção. Eu coloquei esse x em evidência. Por quê? X vezes x, eu não volto aqui, ó. Certo? X vezes x, eu volto lá. E se eu multiplicar esse x por 2, eu não volto aqui, ó. Então, eu não alterei a minha função do segundo grau. Eu apenas coloquei o x em evidência. Ficou claro? Então, o que acontece? Agora eu vou encontrar minhas raízes. Ou seja, olha lá. Eu vou pegar esse x e vou igualar a zero. X igual a zero. Essa é a minha primeira raiz. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Independente. Eu vou pegar esse x mais 2... O que está dentro do parênteses, eu vou pegar o x mais 2 e vou igualar a quem? A zero. X mais 2 igual a zero. E vou isolar o x. Se o 2 desse lado está positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. Então, x igual a quem? Menos 2. Então, o que significa isso? Significa que esse daqui vai ser o meu x1 e esse daqui vai ser o meu x2. Então, quer dizer que a minha primeira raiz é zero. No plano cartesiano, o zero está aqui. O menos 2 vai estar na onde? Vai estar aqui, ó, menos 2. Então, daqui eu tiro que o meu gráfico vai ser esse verde aqui, ó. É esse verde. E os demais eu posso cancelar. Não vai ser esse, não vai ser esse. E nem esse daqui que passa aqui, ó. Ficou claro? É que falou que não. Nossa, você é louco. Fica falando aqui dos outros, tá quieto. Silêncio. Sei, quer no babá, professor. Então, vai ser isso daqui, ó. A priori, esse daqui vai ser a minha função f de x igual a x quadrado mais 2x. Certo? Para quem não visualizou ainda, o que significa isso? Significa que eu tenho o plano cartesiano, o menos 2 está aqui, e aqui é o zero, que é a origem. Então, meu gráfico ele vai ser assim, ó. Por quê? No termo onde que ele intercepta o eixo y? No termo independente, 0, 0. Tá aqui. Por que eu encontrei esse menos 2? Que eu encontrei o zero da função, ou seja, as raízes. E a minha raiz, a primeira foi 0 e a segunda foi quantos? Menos 2. Está aqui, ó. Então, eu tenho essas duas raízes aqui, ó. A parábola não tem a concavidade voltada para cima, ó, então vai ficar assim. Se o A fosse menor que 0, como que ia ficar? Ia ser voltado para baixo. Ela ia fazer isso aqui, ó. Lá em cima e voltava. Ó. Se o A fosse menor que 0, como não é menor que 0, esse é o gráfico. A princípio vai finalizar aqui. Aqui eu não tenho o C, que é o termo independente.
Não tendo o termo independente, eu coloco em evidência. Não tendo o termo independente, eu vou colocar o quê? Em evidência. Vou passar outro exemplo para vocês. Agora não. É a função do segundo grau? Então vamos encontrar os coeficientes, o A, o B e o C. Meu A vale quantos? Só vale Menos 1 negativo. Exatamente, menos 1. E o meu B? 4. O B é só apenas, os coeficientes são valores numéricos, esquece o X. Meu C vale quantos? O C vale 0. A função do segundo grau é completa ou incompleta? Aqui que eu fiz. Incompleto. Onde que ela vai interceptar o eixo Y? Sempre no termo independente. Quantos que vale meu termo independente? 0. Então eu já sei. Olha lá. Que é isso aqui, ó. O A é maior ou menor que 0? Menor, negativo. Todo número negativo é menor que 0. Concavidade voltado para cima ou para baixo? Para baixo. Aqui o 0 é a origem. A origem está aqui. Então, a minha parábola ela vai fazer assim, ó. Ela pode fazer isso. Ela pode fazer isso. E ela pode fazer isso aqui, ó. 3 situações. Ela vai interceptar sempre aqui no eixo Y. Isso é fato. Ok? Agora basta eu definir onde que ela vai interceptar quem? O eixo X. Para eu verificar onde ela vai interceptar o eixo X, o que eu tenho que fazer? Encontrar quem? O zero da função. Como que eu encontro o zero da função? Zero da função, o meu y tem que ser igual a 0. Portanto, eu tenho a minha função dada, que é f de x, menos x quadrado, mais 4x. Ok? Então, f de x é a mesma coisa que y. Ou seja, f de x é a mesma coisa que y. Então, esse cara aqui é y, que ao mesmo tempo eu sei que meu y vale 0. Então, vou colocar um 0 aqui, ó. Menos x quadrado mais 4x. Agora, como o meu x quadrado está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado para ele ficar positivo. X quadrado ficou do outro lado positivo. Se era mais 4x, do outro lado ele vai ficar o quê? Menos 4x. Igual a 0. Não tendo o termo independente, o que eu tenho que fazer? Colocar os termos em evidência. Quem que é comum nesse caso? O x. O x ele é comum, então coloca ele em evidência. X vezes quantos dá x quadrado? X vezes x. Então vai ficar assim, ó. X vezes, abro parênteses, x. Por quê? Se você multiplicar esse cara por esse aqui, não dá esse aqui? Volto lá. Menos x vezes quantos? Dá 4x. Menos 4x. X menos 4. Fecha o parênteses igual a 0. Por quê? Pega esse x e multiplica por esse 4. Eu não volto aqui, ó.
Eu volto. Coloquei em evidência. Bom, se eu coloquei em evidência, basta eu pegar esse x aqui, ó, e igualar a quem? A zero. Olha lá. X igual a zero. Portanto, eu tenho o meu x1. Como que eu faço para eu encontrar o meu x2? Pega os valores que estão dentro do parênteses. Quem que está dentro do parênteses? O x menos 4. Vou pegar o x menos 4 e vou igualar a quem? A zero. Tudo eu vou igualar a zero. Então, todas as vezes que eu não tenho termo dependente, eu vou colocar em evidência e vou igualar a zero. Ok? Se desse lado, menos 4, vou passar para o outro lado, vai ficar o quê? Se ele é negativo, do outro lado vai ficar o quê? Positivo. Então, aqui eu encontrei meu x2. O que significa isso? Significa que o meu zero está aqui e o meu 4 está aqui, lá no eixo x. Então, eu tenho a minha parábola que é voltada, como eu sei que ela é voltada para baixo aqui, ó. Parábola é voltada para baixo, ela vai fazer isso aqui, ó. É isso. Minha primeira raiz e minha segunda raiz. É isso. Tudo bem, TI? Então, vamos projetar no gráfico. Não entendi, meu irmão. O 0 está aqui e o 4 está aqui. Então, minha função do segundo grau é voltado para baixo, porque o meu A é menor que 0. Então, a parábola tem esse sentido aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui na origem, vai subir, vai descer e vai interceptar o 4. Essa é a minha primeira raiz, ou seja, meu x1. E essa é a minha segunda raiz, ou seja, meu x2. Ficou claro? Lembrando que esse x1, esse x2, tem livro que ao invés de colocar 1, ele coloca aqui, ó, x'. E no 2, x2'. O que vai mudar? Nada. É a primeira raiz e a segunda raiz. Tem livro que traz x1, x2. Tem livro que traz x', x2'. Não muda nada. Só precisa entender o conceito da função do segundo grau. Podemos, sim ou não? Agora é o seguinte. O meu C é 0. Agora nós vamos fazer quando o B for 0. Porque a função ela continua sendo incompleta. Se ela é incompleta, não tem necessidade de usar o Bhaskara. Nós só vamos utilizar o Bhaskara quando a minha função for o quê? Completa. Quando a função for completa, Bhaskara. Nós vamos ver. Quando a função for incompleta, não tem necessidade. Porque se eu não tenho C, que é o termo independente, eu coloco os termos comuns em evidência. Agora, quando o meu B for 0, é o que nós vamos fazer? No próximo exercício. Próximo exemplo. Então, vamos lá. F de x igual x² menos 9. É uma função do segundo grau, sim ou não? Meu A vale quantos? 1. Por que 1? Não tem nada na frente, é o 1 que está multiplicando. Meu A vale 1. E meu B? Zerão. Não tem o B. E o C vale quantos? Menos 9. Eu tenho que levar em consideração o sinal. Parábola tem a concavidade voltada para
conseguir uma coisa maior. Não fala, né, filho? Ou é maior que zero. Menos 9. Por que ela é voltada para cima? Porque o A é maior. Porque o A é maior que zero. Se o A é maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Simples assim. Então, aguenta um minuto aí, amiga. Tem concavidade. Concavidade voltada para cima. Ou seja, ela tem esse sentido. Termo independente. Meu termo independente vale quantos? 9, não sei, 0. Certo? Quem que é o termo independente? É o C. O meu C vale quantos? Menos 9. Quer dizer, então, que eu tenho 0 e menos 9. O que significa isso? Significa que você tem o plano cartesiano. Seu menos 9 está aqui embaixo. Ok? Então, o que significa? Significa que você pode ter a sua parábola passar aqui no 9. Você pode ter esse outro tipo de parábola. Passa aqui no 9. E também você pode ter esse tipo de parábola aqui, ó. Passa aqui no 9 e já sobe. São 3 tipos de situações. A parábola voltada um pouquinho mais para a esquerda, voltada um pouquinho mais para a direita, ou centralizada aqui no menos 9 sobe. Então, o que eu preciso encontrar? As raízes, ou seja, esse x1 aqui e esse x2. Ou esse x1 aqui e esse x2. Sempre eu vou ter que encontrar as raízes. Então aqui eu já tenho uma noção que eu vou ter 2 raízes. Né? Lá no anterior nós também tivemos 2 raízes, mas uma raiz passou na origem, ou seja, no 0, 0. Então vamos verificar essa situação aí. Vamos para o OBS. Quando o B é igual a 0, quando B é igual a 0, o que nós vamos fazer? Quando o meu C era igual a 0, eu pegava os termos comuns e colocava em evidência. Agora, quando o meu B é 0, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Quando o meu B é 0, eu isolo o x e encontro as raízes. Então, vamos lá. 0 da função. O meu 0 da função, consequentemente, o meu y tem que ser igual a 0. Vou pegar a minha função do segundo grau. F de x igual a x² menos 9. F de x é a mesma coisa que y. O meu y tem que ser 0? Olha lá, 0 igual a x² menos 9. 6 somente. X² menos 9 é igual a 0. Ok? Eu não tenho que isolar o x? X de um lado, número de outro. Se esse menos 9 está aqui, do outro lado ele vai ficar o quê? Mais 9. Mais 9.
Como que eu encontro o meu valor de x? Aqui, ó, esse x quadrado é uma potência. Eu tenho que tirar essa potência daqui e jogar para o outro lado da igualdade. Como que eu faço isso? O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então vai ficar assim, ó. X igual raiz quadrada de quem? De 9. Então, esse quadrado aqui, ó, ele sai daqui, ele vem parar aqui, ó, no índice, porque é uma raiz quadrada. Só que na função do segundo grau, todas as vezes que eu fizer isso, eu não posso esquecer de colocar um mais e menos aqui, fora da raiz. Função do segundo grau, todas as vezes que eu me deparar com uma função quadrática incompleta, onde o meu b é igual a zero, eu vou isolar o x, vou ter uma radiciação, e quando eu faço isso, eu tenho que colocar um mais e um menos. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, meu x vai ficar igual a quem? X vai ser igual a mais ou menos 3. O que significa isso? Significa que o meu x1 é menos 3 e o meu x2 é quantos? 3. Agora eu vou projetar no gráfico. Olha lá que coisa linda. O senhor quer que eu faça uma observação aqui nesse caderno vermelho aqui? Vai dispersar, meu irmão? Então vamos lá. Y. Silêncio. E esse é o X. Aqui, ó, eu tenho quem? O menos 9. Que eu já vi que o C, o termo dependente, é menos 9. Sempre vai interceptar o eixo Y na onde? No termo dependente. E nesse caso, o meu termo independente é menos 9. Então, eu já tenho isso daqui de projeção. Isso eu já tenho em mente. Eu já posso definir com toda certeza. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E o meu segundo ponto, ou seja, agora eu vou projetar quem? As raízes. Uma raiz é menos 3, o menos 3 está aqui. E a outra raiz é mais 3, o mais 3 já está aqui. Então, o meu outro ponto é esse carinha aqui e esse carinha aqui, ó. Agora basta eu pegar e desenhar o quê? A minha parábola. O meu A é maior que zero. Se o meu A é maior que zero, eu já sei, ó. A é maior que zero. Eu já não falei lá que meu A aqui, ó. Eu já não falei, ó, que meu A é maior que zero. Eu sei que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, vou fazer o desenho da parábola. Olha lá. Vem aqui. Desce aqui. E volta aqui. Pronto. Desenhei minha parábola. Só isso. Fiz o estudo de caso. Fiz o estudo de caso e desenhei minha parábola. Com apenas 3 pontos conhecidos. Ficou claro? Vou fazer mais um exercício. Desse onde eu não tenho o B. Fica à vontade. O senhor não tá bem, meu irmão? Vai lá, o Denilson, o menino tá passando mal aqui, ó. Dá uma acompanhada nele, por gentileza. Tá com tontura? Vai lá, meu amigo, faz favor. Dá uma respirada, toma uma água.
Costa a porta aí, por gentileza. O senhor falou alguma coisa, meu irmão? Hã? O senhor falou alguma coisa? Não, Que bom, acho que fico era- feliz. acho que era eu Silêncio, que vim silêncio, que bom, fico feliz. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. F de x igual a menos x quadrado. Calma aí, não entendi. Entendi zero. A mais 49. É uma função do segundo grau? Sim ou não? Grau 2. Vou encontrar meu A, vou encontrar o meu B, vou encontrar o meu C. Denotem que o processo é gradativo. Eu estou fazendo por etapa. O que eu fiz anteriormente, eu estou fazendo. Encontrei coeficiente A, encontrei coeficiente B. Depois eu verifico se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. E aí eu vou dando ênfase no assunto. Não vai mudar. Receitinha do bolo. É só seguir. Já está feito. É só você dar sequência no processo. Já falei para vocês. Isso aqui já foi estudado lá atrás. A gente não está partindo do zero. Já está feito. É só a gente pegar e partir do pressuposto que já foi passado para nós. Então vamos lá. Meu A vale quantos? Menos 1. E o meu B? Zerão. E o C? Meu A é maior ou menor que zero? Menor. Todo número negativo Deu? é menor que zero. Presta atenção lá, meu amigo. Não, presta atenção. Olha lá na imagem. Faz favor. A menor que zero. Se o A é menor que zero, a parábola Para baixo. tem concavidade voltada para baixo. Ou seja, ela tem esse sentido. Já sei disso. Não tem segredo. Termo independente. Quem que é meu termo independente aqui? 49. Termo independente é o C, que vale 49. Portanto, quem que é minha coordenada aqui, ó? 0 e 49. O que significa isso? De novo, olha lá. Você tem o plano cartesiano. O 49 vai estar aqui. O que significa? A concavidade não é voltada para baixo? Então você tem essa parábola da seguinte situação. Ela pode ser assim. Ela pode ser assim. E ela pode ser assim. Ok? Tem várias situações. Basta eu encontrar quem? Onde que ela vai interceptar o eixo X. Ou seja, as raízes, o meu x1 e o meu x2. Eu encontrando onde ela vai interceptar as raízes, eu já consigo projetar a parábola. Eu consigo ter essa noção. Ficou claro, sim ou não? Então vamos encontrar quem? As raízes. Quando eu estou encontrando as raízes, nada mais, nada menos que eu estou encontrando o zero da função. E o zero da função, meu y é igual a quantos? Zero. Meu y é igual a zero.
f de x menos x quadrado mais 49. Então, eu vou pegar esse f de x e vou colocar o que aqui? 0. Que f de x é a mesma coisa que y. 0 menos x quadrado mais 49. O que nós fizemos na OBS no exercício anterior? Quando o meu coeficiente b é igual a 0, isolo x. Receitinha do bolo está aí. Basta pegar e folhear e dar sequência no assunto. Então vamos isolar o x. Como eu tenho sempre trabalhar com o x positivo, eu posso pegar esse menos x e jogar para o outro lado, que ele vai ficar positivo. Desse lado ele está negativo, do outro ele vai ficar o quê? Positivo. Então vai facilitar a minha vida, x quadrado igual a 49. Aqui ele era negativo, do outro lado ele ficou o quê? Positivo. Não coloquei sinal, automaticamente ele é o quê? Positivo. É isso que vai acontecer. Ficou claro? X quadrado igual a 49. Eu tenho que encontrar o valor de x. O x está elevado a uma potência. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então, esse 2 significa que ele vai na onde? Lá no índice. Aqui, raiz quadrada. Esse 2 é esse cara aqui. Raiz quadrada. Só que, na função do segundo grau, quando eu coloco o inverso da potenciação, que é a radiciação, o que eu tenho que colocar aqui do lado? Mais e menos, que eu não posso esquecer. Mais e menos. Raiz quadrada de 49, dá quantos? 7. Mais e menos 7. Ou seja, o seu x1 vale quantos? 7. E o seu x2? Menos 7. E o seu x2 mais 7. E se eu tivesse colocado o x1 com mais 7, x2 com menos 7? Ia alterar alguma coisa? Não ia alterar nada. Porque na projeção do plano o menos 7 está aqui e o mais 7 está aqui. x1, x2 vai dar na mesma. x', x2'. Independente, só precisa entender o conceito relacionado à função do segundo grau, que é o estudo de caso da função do segundo grau. Ficou claro? Alguma dúvida até aí? Então vamos dar sequência. Plano cartesiano, projetando o gráfico na reta. Então eu tenho aqui, o menos 7. E o mais 7. Aqui em cima, quem que eu tenho? O 49. A parábola tem a concavidade voltado para cima ou para baixo. O A é menor que 0. Nós já fizemos estudo lá no início, então eu sei que é para baixo. Portanto, esse é meu x1, esse é meu x2. Ou x', x2'. Tanto faz, é você que vai definir. Vou projetar o meu gráfico. Olha lá, fazer o desenho do meu gráfico. O que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, Começa aqui, passa no 49 e desce. Porque é o termo independente. Nós já vimos. Pronto. Lembrando que a parábola vai fazer isso. Certo? Então, essa parábola é dada pela função menos x quadrado mais 49. Tudo bem? Alguma dúvida até aí?
Alguma dúvida até aí? Silêncio, meu irmão, por que o senhor está conversando? Posso saber? O senhor entendeu tudo? Para estar conversando? Então vamos focar aqui no estudo, faz favor.